Ok, gravando, então. Então, corrigindo o nosso TDE aqui. Primeira questão, se alguém, todo mundo conseguiu abrir aí, quero que eu espere mais um pouquinho, é só abrir lá no aula. Então, vamos lá. A primeira questão, Laio, ao receber a notícia de sua mulher, Jocasta, de que seria pai, foi consultar uma vidente para saber sobre o destino de seu futuro filho. Ao receber a informação de que a criança traria grande infelicidade para o casal, Laio, assim que seu filho nasceu, veio deixá-lo na porta de uma residência simples, situada na periferia da cidade. Tem gente pedindo para entrar aqui, só um minutinho. Tá bem, periferia da cidade. Deixou abandonado, então, na porta de uma residência na periferia da cidade. Momentos depois, a criança foi resgatada, isso aqui é importante agora, pelo morador da referida residência, com sua saúde e integridade física preservadas. Isso conta para a resposta. Considerando a situação narrada, Laio, em tese, deve ser responsabilizado pelo crime de... Alguém quer falar aí? Abandono de incapaz. Abandono de incapaz. Eu vou ler aqui no Código Penal, a gente não viu ainda isso, né? Vamos ver na sequência. Artigo 133, ó. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, que é o caso, né? Guarda, vigilância ou autoridade, ou por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Então, é o caso, né? Não pode ser aborto, não pode ser infanticídio, não pode ser homicídio, não morreu, né? Enfim. Então, esse abandono de incapaz é importante, aquela parte final de que a criança foi recolhida com saúde, porque poderia caracterizar, se houvesse lesão ou morte, uma qualificadora, um aumento de pena, causa de aumento de pena. Então, por isso que a resposta aqui tem que ser esta abandono de incapaz. Certo? Alguma dúvida? Correto. Não pode ser homicídio, não pode ser aborto e não pode ser infanticídio. E não pode ser também abandono para ocultar desonra. Nós veremos ainda. Porque não falou em desonra no exercício, né? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Então, vamos lá. Para 2. Sobre o crime de infanticídio, é correto afirmar que pode ser tipificado quando? Bom, esse é tranquilo, né? Quando cometido pela mãe em estado puerperal. Esse, que não há dúvida, né? Sim. 3. O crime de aborto qualificado prevê o aumento da pena em caso de lesão corporal grave ou morte da mãe em consequências do aborto. Esse aqui é o artigo 127, pessoal. Está correto, né? Está correto. 127 diz assim, ó, forma qualificada. As penas combinadas nos dois artigos anteriores, quais são os dois artigos anteriores? É o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante e o aborto provocado com o consentimento da gestante. Então, na realidade, não é aumento de pena para a gestante, é quem provocou o aborto, seja com consentimento ou sem consentimento. Então, as penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Então, resposta correta. Alguma pergunta? Número 3. O pronto-socorro de um determinado hospital recebe uma mulher inconsciente e gestante, chamada Sueli, decorrente de um acidente de trânsito. Ela estava embriagada no momento da colisão. Durante o atendimento, a equipe médica entende que não há outra forma de salvá-la, a menos que provoquem um aborto. Doutor Osório é o médico responsável pela difícil decisão de promover o aborto e garantir a sobrevivência de Sueli, o que de fato foi realizado. Tomando por base essa premissa, assinale a alternativa correta. Bom, essa aqui, ela está lá no artigo 128 do Código Penal. Letra D, né?
A conduta do Dr. Osório é compatível com o aborto necessário, Isso, não essa aí sendo mesmo. a conduta punida, tendo em vista que não há outro meio de salvar a vida da gestante. É isso aí, está no artigo 128 e diz assim, ó, não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, é um estado de necessidade. Há uma leve discussão, mas que é minoritária. Alguns autores defendem que esse estado de necessidade não pode ser provocado pela pessoa. E, em tese, quando colocaram que ela estava embriagada, poderia se cogitar que ela provocou o acidente e se colocou nessa situação. E aí não poderia invocar o estado de necessidade. Mas isso é uma corrente minoritária. A corrente majoritária não entra nessa discussão aí. Aceita estado de necessidade, estando presentes as premissas do estado de necessidade, como nesse caso, né? Para salvar a mulher, faz o aborto, conforme o artigo 128, então. Inciso 1. E o 5, se alguém tiver dúvidas, pergunte, por favor, das outras assertivas. Então, aqui tem um textinho que não precisa a gente ler para responder a questão. Então, vamos direto para ela. Em relação ao tema expresso no excerto, assinale as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta. 1. Apesar da Constituição Federal não dispor expressamente sobre o início da vida humana, a Convenção Americana de Direitos Humanos determina que o direito à vida deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Não sei se alguém procurou, na Convenção Americana está escrito isso no artigo 4º, capítulo 2, artigo 4º, direito à vida, e diz assim: toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Então, está correta a primeira, né? 2. De acordo com o STF, é inconstitucional a interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencefálico é conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128. É correto, a gente viu isso na aula passada, né? Então, está correto também. O anencéfalo, quando o feto é anencefálico, como diz ali, não é crime. Foi considerado inconstitucional o artigo para estes casos. 3. Então, 1 e 2 está correto. 3. A eutanásia é conhecida como um ato de dar fim à vida de pessoa que esteja cometida por enfermidade em estado terminal, no intuito de se interromper os sofrimentos a que está submetida por longo período, é permitida no Brasil. Aqui já não precisa ir adiante, né? A gente sabe que não é permitida, quando muito tenha um homicídio privilegiado lá com uma redução especial de pena do parágrafo 1º do artigo 121. Então, 1 e 2 correta, 3 errado. 4. A primeira turma do STF já concedeu habeas corpus, considerando que o aborto realizado até o 3º mês da gravidez deve ser considerado fato atípico. Verdade, a gente viu isso também na semana passada. Então, estão corretas a 1, a 2 e a 4, letra B de Brasil. Alguma pergunta? Dúvida? Dívidas? Eu consegui acertar todas, professor. Então, tá bom, beleza. Esse é o objetivo do TDE. Inclusive, não há nenhum problema que se pesquise para responder. Na realidade, não é bom chutar, o bom é pesquisar para responder, porque aí grava. Tem que entender, né? Isso, quem pesquisa, grava. Isso. Quem só chutar e esperar a resposta não vai gravar. A questão anterior, qual é a resposta que eu não peguei aqui, professor? Qual é a questão? A 4? Eu marquei a B aqui, e aí eu estava corrigindo, no fim eu não escutei direito. A 4 é letra D de dado. D? D de dado. Tá bom, obrigado. Se tu ficar com alguma dúvida, eu posso explicar. Tá. Não, mas tá tranquilo. Tá, então tá bom. Bom, então vamos para a nossa aula, né, pessoal? Hoje é uma aula hoje meio extenuante. Como eu falei para vocês, o artigo 129 é um artigo muito longo. Vamos tentar vencê-lo hoje, porque aí a semana que vem é feriado, né, dia 7 de setembro.
E aí, na outra semana, a gente vai ver uns artigos pequenininhos, aí vai diversos, a gente consegue lidar com eles daí, 130, 131, 132, são todos pequenininhos. Mas esse 129 é bem extenuante. Mas vamos lá, temos que enfrentar, né? Então, artigo 129, ele tem aqui diversos parágrafos. O primeiro, caput aqui, que eu não vou ficar lendo, depois a gente lê individualmente. O 129 caput é a lesão leve, chamada de lesão leve, e ela é dolosa. O 129, parágrafo 1º, tem algumas situações ali que o Código Penal denomina como lesão corporal de natureza grave. O parágrafo 2º tem outras circunstâncias ainda mais graves, que o Código Penal também chama de natureza grave. Mas a doutrina, para fazer a diferenciação do parágrafo 1º, chama o parágrafo 2º de natureza gravíssima. Então, quando a gente falar lesão corporal de natureza grave, é parágrafo 1º. Quando falarmos lesão corporal de natureza gravíssima, é parágrafo 2º. E quando falarem nas lesões corporais de natureza grave, terá um aumento de pena, pode saber que é parágrafo 1º e 2º. Os dois são incluídos daí. O parágrafo 3º é a chamada lesão corporal seguida de morte, é um crime prétero-doloso. O parágrafo 4º traz uma causa especial de diminuição de pena, que é a mesma situação do homicídio, quando o sujeito comete a lesão, impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou dominado por violenta emoção após provocado. O parágrafo 5º traz uma possibilidade de substituição de pena, né, quando as lesões não são graves, então seria para o caput. O parágrafo 6º traz a lesão culposa. O parágrafo 7º traz uma causa especial de aumento de pena, né, quando ocorrer algumas situações em crime culposo e doloso, lá, semelhantes ao artigo do homicídio, 121. O parágrafo 8º traz o perdão judicial, igual ao do homicídio também. O parágrafo 9º trata da violência doméstica. O 10 trata de uma causa especial de aumento de pena na violência doméstica. O parágrafo 11 trata de uma causa especial de aumento de pena também na violência doméstica. O parágrafo 12 é uma causa especial de aumento de pena quando a lesão é realizada contra agentes das forças de segurança, sejam os militares ou sejam as forças estaduais ou prisionais. O parágrafo 13, ele traz uma inovação, é o mais novo dessa família da lesão, que é a lesão contra uma mulher por razão do sexo feminino. Então, vamos ver algumas considerações gerais. Aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me interrompendo. O que a gente pode falar genericamente sobre a lesão corporal? Em primeiro lugar, obviamente, ofende a integridade física de alguém, machuca alguém. Mas é considerado uma lesão, também se atender à integridade, enfrentar, enfim, ofender a integridade psicológica e a saúde da pessoa. Física, psicológica e a saúde da pessoa. Por exemplo, um remédio que cause que ofenda a saúde, como um remédio para infecção intestinal, por exemplo, isso ofende a saúde da pessoa. Então, é um crime de lesão corporal. Crime comum. Por que lesão corporal é um crime comum? Porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Tem alguém pedindo para ingressar aqui. Não precisa um sujeito especial para praticar a lesão corporal. Autolesão, pessoal. A autolesão é irrelevante. Ou seja, se o sujeito, o próprio agente, ele causa uma lesão nele, não há crime nisso, a não ser que esta autolesão seja para, por exemplo, requerer um seguro. Aí eu tenho um crime aqui de estelionato.
Aí é diferente. Mas a autolesão comum, eu estou dirigindo o meu carro, bato com ele, me machuco, não é crime, é autolesão. Estou trabalhando, corto meu dedo, não é crime, é autolesão. Agora, se eu estou dirigindo o carro, bato o carro, me machuco, como eu disse, não é crime. Mas se o meu carona se machucar, eu cometi crime de lesão corporal. Culposa, em tese. Lesões podem ser, então, como eu falei, externas e internas, pode algum veneno, algum remédio que faça mal para o sujeito. Bom, se o sujeito restar, a vítima, restar lesionado no braço, no olho, na mão, eu tenho um crime de lesão corporal. E, por fim, dor não é crime. Dor não é lesão corporal. Aí não se enquadra na lesão corporal. Pode vir a se enquadrar numa contravenção de vias de fato, por exemplo. Sobre o princípio da insignificância, né, o César Roberto Bittencourt, que virou famoso, ele já era famoso, agora virou mais a nível nacional, né? Ele defende, assim, da possibilidade de uma lesão muito leve, uma contusão muito pequena que provoque apenas dor, por exemplo, que, como eu disse, dor não é lesão, então isso não teria dignidade penal, não seria crime, como eu já disse que não é, no máximo seria uma contravenção penal. O Aníbal Bruno é um autor clássico, né? Ele defende também que, por exemplo, uma picada de alfinete, um cutucãozinho de alfinete em alguém, não pode ser considerado um crime de lesão corporal. Mas isso é uma discussão teórica, né? Então, vamos lá para o artigo 129, caput. Lesão corporal. O tipo penal é ofender, ou seja, machucar, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. A pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Bom, quando que eu vou aplicar a lesão corporal caput? É uma lesão dolosa, não pode ser culposa, tem que ser intencional. Mas quando que eu vou aplicá-la? Tem que ser por exclusão. O que é isso? Se ela não for grave, não estão presentes as circunstâncias do parágrafo 1º. Se ela não for gravíssima, não estão presentes as circunstâncias do parágrafo 2º. Se ela não for lesão corporal seguida de morte, e assim sucessivamente. Então, não for culposa, então sobra a aplicação do 129 caput, que é uma lesão dolosa e é chamado de lesão corporal leve. É por exclusão, portanto, que eu posso aplicar o 129. Aqui tem só para vocês ficarem com um exemplo, uma jurisprudência do TJRS, que o sujeito desferiu socos e chutes e ofender a integridade corporal do sujeito foi condenado pelo 129 caput, porque não chegou a ser grave nem gravíssima, não era culposa, não era violência doméstica, ficou, então, no caput. Tudo bem? Vou para o 129, parágrafo 1º, lesão corporal de natureza grave. Então, se da lesão resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Aqui tem que saber o que são ocupações habituais. O número já é peremptório, 31 dias para cima. Então, o sujeito tem que ficar incapacitado por 31 dias ou mais. Aí vai ter uma pena maior, que eu acho que eu não coloquei aqui qual é a pena. Já vou até informar para vocês. Nesse caso aqui, a pena, que era de 3 meses a 1 ano, no parágrafo 1º, passa de 1 a 5 anos. Se alguém quiser anotar aí, eu vou colocar aqui para ficar gravado. Pena igual 1 a 5 anos. E aqui já é, certamente, vou confirmar, mas certamente reclusão. Reclusão de 1 a 5 anos. Então, não é detenção, como era no parágrafo, no caput. Então, se da lesão corporal o sujeito fica incapacitado das suas ocupações habituais por mais de 30 dias, classifica-se como lesão corporal grave. E o que são essas ocupações habituais, que é o que se tem que compreender? São atividades cotidianas, do dia a dia, desde que sejam lícitas.
Quando eu digo lícitas, eu quero dizer que um cara que pratica roubo, furto, aí ele se lesiona e não pode mais furtar e nem roubar. Então, claro que não vai caber, né? Porque são atividades ilícitas. Então, alguns exemplos aqui: trabalho, caminhada. Mais alguém está pedindo para entrar? Trabalho, caminhada. Essas situações, então, possibilitam, são ocupações habituais. Uma lesão estética que impossibilite o sujeito de trabalhar também, porque ele trabalha em algo que demande que tenha um rosto, por exemplo, íntegro, sei lá, modelo, por exemplo, né? E também caberia, é uma ocupação habitual. E uma jurisprudência, que vou mostrar para vocês, trata da prostituição. Isto não é ilegal no Brasil. Então, tem jurisprudência dizendo que se uma pessoa que se prostitui for lesionada e ficar impedida de exercer esse mistério por mais de 30 dias, caracteriza a lesão corporal grave. Porque não é uma atividade ilícita a prostituição, não é crime. Se é moral ou imoral, aí fica com cada um. Mas ela não é ilegal, então caracteriza. Inciso 2. Pessoal, eu vou ir tocando, se vocês quiserem perguntar, interrompam, tá? Qualquer dúvida, pergunta. Inciso 2, então, se da lesão resulta perigo de vida. Bom, tem que ser perigo concreto de morte. Por exemplo, traumatismo craniano é perigo de vida. Então, nesse caso, caberia, então, se classificar lesão corporal grave. Parágrafo 3º. Debilidade permanente de 3 questões, ó, membro, sentido ou função. Bom, debilidade permanente é importante definir, porque lá na lesão gravíssima vai ter algo bem parecido. Vou mostrar para vocês, daí eu retorno aqui depois. Então, o que é debilidade permanente? É a redução da capacidade funcional de um membro, de um sentido ou de uma função da vítima. O que são os membros? Por exemplo, braços, mãos. Então, ficam débeis, reduzida essa capacidade. Sentido, que é igual à percepção. Visão fica prejudicada, audição, e função respiratória, digestiva, ficam prejudicadas, pessoal, diminuídas funcionalmente. E a duração é imprevisível, é algo que pode ser restabelecido, mas não se tem prazo. Então, por isso que vem para esse inciso 13 e não vai lá para o 1, por exemplo, porque é algo que não tem prazo para retomar e nem se sabe se vai retomar. É algo que possivelmente um dia retome. Então, essa é a debilidade permanente de membro, sentido ou função. E o 4 é a aceleração de parto. Então, em virtude da lesão, o parto é acelerado, um nascimento prematuro. Nesse caso aqui, é importante gravar que o feto é expulso com vida, senão não seria aceleração de parto, seria aborto. Tem que haver conhecimento da gravidez. O sujeito, quando agride a pessoa, ele não tem intenção de ofender o feto, ele tem intenção de ofender a mãe. Mas, para qualificar nessa lesão grave, tem que ter conhecimento da gravidez, senão seria um caso de punição objetiva. O sujeito não tem intenção, mas mesmo assim é punido. Ele é um crime pré-terdoloso. Por que isso? Pré-terdoloso quer dizer, ó, pré, dolo no pré, qual é o pré? Lesão na mulher. E qual é no consequente, no após, é a aceleração de parto, que é culposa. Então, tem que ser culposa. Se o sujeito tiver intenção de agredir a mulher e o feto, aí teremos provavelmente 2 crimes, lesão e aborto, ou lesão e tentativa de aborto, aí tem que verificar a situação em concreto. Esse crime ele tem que ser dolo na lesão e culpa na aceleração de parto. Ele não tinha intenção de acelerar o parto. Aqui tem uma jurisprudência.
Então, acertou uma pedrada na cabeça do fulano, Adair começou a efetuar golpes de facão contra a vítima. Aqui, ó, ocupações habituais por mais de 30 dias. Esse caso aqui resultou das lesões contra a vítima, ela ficou incapacitada de exercer as suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Aqui a questão da pessoa que faz programa, né? Aqui no caso é uma mulher, ela exerce atividade, pode ser imoral, segundo os parâmetros da sociedade, mas não é ilícita, então também resultou a impossibilidade de exercer o seu mistério por mais de 30 dias, qualificou para lesão grave. Aqui, lesões internas, perigo de vida, então, perigo de vida em virtude de lesões internas. Aí, nesse caso, então, qualificou a lesão grave por perigo de vida. Aqui, a amputação parcial do terceiro quirodáctilo, é o dedo, pessoal, causou debilidade permanente. Por isso, lesão corporal de natureza grave. Vamos voltar lá para vocês verem. Ó, debilidade permanente de um membro, dedo. Então, foi classificado, nesse caso aqui, como lesão grave, STJ. E aqui, uma doutrina do Gonçalves, que é um promotor de justiça, ele tem a obra Direito Penal Esquematizado, ele diz: a agressão perpetrada provoque um nascimento prematuro, uma antecipação do parto, feto seja expulso com vida e sobreviva. A agressão que causa o aborto, morte do feto, constitui lesão gravíssima. Então, é o que eu falei, né? Mas é um crime pré-doloso, não esqueçam disso. Alguma pergunta do parágrafo 1º, lesão grave? Então, vamos para o parágrafo 2º. Lesão corporal gravíssima. Se da lesão resulta incapacidade permanente para o trabalho, agora o sujeito ele é incapacitado para o trabalho. Bom, essa incapacidade permanente, ela tem que ser uma inaptidão duradoura, né, de exercer qualquer atividade laborativa lícita, né? Então, se o sujeito puder exercer alguma atividade laborativa, não é o caso. Então, é diferente da incapacidade para ocupações habituais, que é lá o inciso 1 do parágrafo 1º. Vou voltar lá para mostrar para vocês. Ó, incapacidade para ocupações habituais. Se tiver ligada ao trabalho, é gravíssima. Não é, então, grave, é gravíssima. Exemplos: amputação ou perda funcional de 2 braços, deficiência mental severa e profunda. Olhem que aqui, 2 braços. Se o sujeito continuar com um braço, conseguir trabalhar, pode não ser enquadrado na gravíssima. Tudo bem? Conseguiram compreender a diferença? Aqui é ligada ao trabalho, então. O inciso 1 do parágrafo 1º é ocupações habituais. Essa aqui é ligada ao trabalho. Diretamente ao trabalho. Não pode trabalhar. 2, enfermidade incurável. Bom, é uma doença, então, que não tem uma cura, irremediável, né? O exemplo atual, né, é a AIDS, é enquadrado aqui. No início, era enquadrado em homicídio, depois se discutiu o artigo lá 131, se eu não estou equivocado, mas ela tem sido enquadrada atualmente nesse 129, parágrafo 2º, inciso 2, quando o sujeito transmite dolosamente a AIDS para alguém, ele sabe que está contaminado, quer contaminar a pessoa, então se enquadra aqui nesse inciso 2, lesão corporal gravíssima em virtude da enfermidade incurável. Porque atualmente, por que não é homicídio? Porque não morre mais por isso, né? O inciso 3, se da lesão resulta perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Olha aqui, ó, perda ou inutilização. Vamos voltar lá no outro. Ó, debilidade permanente. A lesão grave é debilidade permanente. A lesão gravíssima é
perda, é mais, ou inutilização do membro, sentido ou função. A pena que eu não falei para vocês, no parágrafo 2º, é de 2 a 8 anos. Ela é a anterior, parágrafo 1º, é de 1 a 5. Essa é de 2 a 8. Deixa eu colocar aqui. Ó, vou botar aqui. Pena, reclusão, 2 a 8 anos. Então, aqui é incapacidade permanente, lá é debilidade. Aqui, desculpe, aqui, ó. Perda ou inutilização, enquanto lá é debilidade, de membro, sentido ou função. Retomando lá, ó. Debilidade permanente, de membro, sentido ou função, lesão grave. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função, lesão gravíssima. 4, deformidade permanente. Aqui, deformar, lembra bem, o corpo de alguém, pode ser um dano estético visível, vexatório, que seja permanente. Exemplo, corte profundo no rosto, queimaduras, que sejam permanentes, sejam vexatórios, um dano estético visível. E o 5 é aborto, se em razão da lesão, desencadeia um aborto. Também é um crime pré-doloso, ou seja, a intenção do agente é agredir a mulher. Ele tem que saber que ela está grávida, mas ele quer agredir a mulher. E culposamente da lesão resulta aborto. Se ele também tem intenção, por exemplo, ele quer agredir a mulher, que é a esposa dele, a namorada, ele não quer o filho, quer o aborto. Aí ele responde por lesão, mais aborto. Tudo bem, pessoal? Parágrafo 2º, posso ir adiante? Então, parágrafo 3º. Esta é a lesão corporal seguida de morte. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente, olha aqui, prestem atenção, não quis o resultado, morte, nem assumiu o risco. Então, eu tenho aqui o dolo direto e o dolo eventual. O sujeito agrediu alguém, mas ele não queria matar, ele só queria lesionar, e ele também não assumiu o risco, que é o dolo eventual. Então, quando ele foi agredir, ele não previu que a ação dele pudesse resultar em morte, e ainda assim, se ele tivesse previsto, continuaria, né, que seria o caso, então, de homicídio, daí com dolo eventual. Então, o sujeito, ele quis lesionar, é isso, quis lesionar. Não assumiu o risco de produzir a morte, ele não vislumbrou essa possibilidade, então, não é dolo eventual, e também não quis a morte, que seria dolo direto. Também é um crime pré-doloso. A doutrina costuma dizer que esse é o crime mais pré-doloso do Código Penal. E tem alguns autores que afirmam que lá a lesão grave, gravíssima, no caso do aborto, aceleração de parto, tem alguns que defendem que não seria crime pré-doloso, seriam dolosos mesmo. Mas, nesse caso aqui, se diz que é o crime mais pré-doloso do Código Penal. Que o sujeito realmente não vislumbrou e não quis matar a vítima, só lesionar. Então, exemplo aqui. A lesão corporal seguida de morte é o crime que mais é usado pela defesa, né? No caso de homicídio mesmo, a defesa sempre tenta impor que foi uma lesão corporal seguida de morte. Se não é um homicídio doloso direto, é possível, né? Uhum. Então, uma facada na perna, e aí o sujeito não queria matar, estavam brigando, dá uma facada na perna, e o sujeito atinge a artéria, né, e morre por hemorragia. É um exemplo que eu trouxe para vocês, mas eu mesmo não concordo com esse exemplo, que é doutrinário. Para mim, isso aqui é um homicídio. Quem dá uma facada na perna sabe que pode atingir a veia de alguém, né? Tem outras situações, né, como, por exemplo, que eu acho que são mais... Eu até vou botar um X aqui, eu trouxe para mostrar para vocês que a doutrina fala nisso, mas eu não concordo. Por exemplo, está em vias de fato. 2 pessoas estão trocando lá empurrões, socos, e um cai e bate a cabeça no chão.
O sujeito não queria nem lesionar, na realidade, estavam brigando, socos, não era nem intenção de lesionar. E acaba morrendo. Aí sim, a morte pode dizer que é culposa. A lesão atingiu um soco no peito do sujeito, lesionou. Ele cai e bate a cabeça no meio-fio. Esse caso, sim, lesão corporal seguida de morte. Agora, esta aqui, para mim, não é. Mas tem doutrina que defende que é. Não sei se vocês compreenderam o meu raciocínio. Eu compreendo que alguém que der uma facada na perna do sujeito, ele sabe que ele pode atingir a veia que mata a pessoa por hemorragia. Então, para mim, não seria. Mas tem doutrina que defende que sim. Bom, alguns exemplos aqui, pessoal. Do Nutt. A morte não pode ter sido desejada, e tampouco pode ter ele assumido o risco de produzi-la, que é o dolo eventual e o dolo direto, né? Então, tem que ter culpa como único elemento subjetivo possível da morte. Então, dolo da lesão, culpa da morte. Aqui um exemplo do Gonçalves. Comete vias de fato, ato agressivo sem intenção de lesionar, decorre a morte da vítima. O agente responde apenas por homicídio culposo. E é o que ocorre quando alguém dá um empurrão na vítima e esta acaba desequilibrando, caindo e batendo a cabeça no chão, sofrendo com isso traumatismo craniano. E aqui um outro exemplo dele, lesão seguida de morte pressupõe prova de que o agente queria lesionar. Uma jurisprudência aqui do São Paulo. A diferença entre lesão corporal seguida de morte e homicídio culposo está em que, na primeira, que é a lesão, é dolo, e no segundo, é penalmente indiferente, ou, quando muito, contravencional. Assim, se a morte for consequência de vias de fato, empurrão que causa a queda da vítima e a lesão mortal, haverá homicídio culposo. Então, essa lesão corporal seguida de morte é complicado de qualificar, pessoal. É difícil de enquadrar nisso. Normalmente, vai para o homicídio culposo, como está dizendo aqui. Sai do parágrafo 3º e vai para o homicídio culposo. É bem difícil de enquadrar na lesão corporal seguida de morte. Outra jurisprudência aqui. Não é possível identificar-se delito meramente culposo. Incidente ocorrido em jogo de futebol, vendo o adversário caído, desfere-lhe violento pontapé na cabeça, provocando a sua morte. Esse caso aqui, ele está dizendo que é um delito com dolo eventual. Não é nem culposo e nem lesão seguida de morte. É dolo eventual. Não é possível identificar delito culposo. Outra aqui, ó. Não é possível negar-se que na lesão corporal seguida de morte, a ação do agente é dolosa. Quem feriu, quis ferir. O resultado é que escapa à vontade do agente. Foi além do que ele quis. Então, dolo direto ou eventual na primeira conduta, que é lesão, e culpa na segunda, para ser lesão corporal seguida de morte. Difícil enquadramento. Normalmente, o mais provável que nós vimos aqui é o sujeito responder diretamente por homicídio culposo. Posso ir adiante? Então, parágrafo 4º. É uma causa especial de diminuição de pena. Se o agente comete crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida em injusta provocação, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Nesse caso aqui, nós vimos no homicídio, a mesma coisa. O que é valor social? Sujeito que lesiona alguém por valor social. É um sentimento coletivo, não é muito fácil de enquadrar isso na atualidade. Exemplo que eu posso dar para vocês: existe alguém que está lá assediando as mulheres do bairro, ou um criminoso do bairro, e a polícia não consegue capturá-lo, não consegue identificá-lo. Aí um morador agride ele. Então, ele agrediu por um sentimento ali do bairro, que é coletivo. É de difícil enquadramento isso. Valor moral, sim, esse é mais tranquilo. Interesse individual.
Então, o sujeito agride um homem, lesiona um homem que assediou a sua filha. Isso é tranquilo. E domínio de violenta emoção após injusta provocação, a diferença aqui, tem que lembrar, é que se for influenciado por injusta provocação, influenciado emocionalmente após injusta provocação, é uma atenuante lá do artigo 65, a segunda fase da dosimetria da pena. Agora, se ele estiver dominado, é o que diz aqui, ó, dominado. Aí é diminuição de pena na terceira fase. Então, se for influenciado, é uma atenuante genérica, artigo 65 do Código Penal, segunda fase. Se for dominado por violenta emoção após injusta provocação, aí ele terá essa redução de pena. Exemplos e doutrinas aqui. O pai que agride o estuprador de sua filha age movido por motivo de relevante valor moral. Então, foi o que eu falei, lesiona, né, o estuprador. Uma jurisprudência aqui do Tribunal de Justiça de Brasília. O motivo valor social, ele tem a ver, então, com interesses da sociedade, coletivo. Alguém que lesiona um perigoso estuprador que a polícia não consegue prender. Então, não é o estuprador da filha, de um parente. Está ali no bairro, por exemplo. Tudo bem, esse quarto, pessoal, ele é o mesmo do homicídio lá. Parágrafo 5º do 129. O juiz, não sendo graves as lesões, quais são as lesões graves? Lá no parágrafo 1º e no 2º. Então, não sendo grave as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa. Aqui, enfim, inciso 1. Quando? Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, quais são as hipóteses do parágrafo anterior? Quando a pessoa lesiona alguém impelido por motivo de relevante valor social, moral ou domínio de violenta emoção. Então, nesses casos, pode haver uma redução, uma troca da pena por multa, desde que não sejam graves as lesões. Ou se as lesões forem recíprocas, tanto os dois agentes brigam simultaneamente, o juiz pode substituir para os dois a pena de detenção pela de multa, não sendo graves as lesões. Então, lesão corporal, caput 129, caput, que é lesão leve. É para esse tipo de lesão que serve, então, o parágrafo 5º. O parágrafo 6º traz a lesão corporal culposa. Aí nós temos uma pena de 2 meses a 1 ano, e ela é causada por imprudência, negligência e imperícia. Aí tem inúmeras situações, é um tipo penal aberto, né? Vocês já estudaram isso. Pode, em inúmeras situações, não ocorrer uma lesão corporal culposa. Se for num acidente de trânsito, aí vai para o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, não é pelo Código Penal. Se for uma lesão, mesmo que culposa, com violência doméstica, a que tem que cuidar é que a ação será pública e incondicionada conforme a ADI lá do STF. Normalmente, uma lesão corporal caput e uma lesão corporal culposa é ação penal pública condicionada, mas se for em violência doméstica, o STF definiu que é incondicionada. Então, a situação aqui de lesão corporal culposa pode acontecer N coisas. Está trabalhando, salta a ferramenta em alguém, na construção, está construindo, cai um tijolo em alguém. Então, tem inúmeras possibilidades de lesão corporal culposa. Aqui eu tenho uma jurisprudência do TJRS. Pode-se concluir que o acusado, apesar de não querer ferir a vítima, ao jogar a vassoura em sua direção, assumiu o risco de lesioná-la. Resumindo aqui, o sujeito pegou uma vassoura e atirou contra a vítima, lesionou-a. E ele requereu a possibilidade, a defesa, né, de ser enquadrado em lesão corporal culposa. O TJRS disse que, no mínimo, há um dolo eventual nessa conduta. Então, é uma lesão corporal
dolosa e não culposa, como queria o agente acusado. Claro, se ele atirou contra a vítima, mirou na pessoa e atirou, ele assumiu o risco de produzir essa lesão, né? Não foi um acidente, não foi uma imprudência ou uma negligência. O parágrafo 7º, pessoal, aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º e 6º do artigo 121. O que é isso? Se ocorrer essas hipóteses aqui, ó, 121, parágrafo 4º, trata do homicídio, quando o homicídio for culposo e ele ocorrer em virtude de inobservância de regra técnica de arte, ou ofício ou profissão. Por exemplo, o engenheiro que calcula mal e a obra dele cai, ele responderá, se for homicídio considerado homicídio culposo, terá um aumento de pena lá no homicídio. E aqui é a mesma coisa, se for lesão, em razão da profissão do engenheiro, do arquiteto, a causar lesão, haverá um aumento de pena aqui de 1/3 na lesão. Mesma coisa, ó, deixar de prestar imediato socorro à vítima. Então, na lesão corporal culposa, como no homicídio culposo, se não prestar socorro imediato, aumento de pena. Não procurar diminuir as consequências do seu ato, como, por exemplo, prestar auxílio, comprar remédio, por exemplo, dar comida, rancho à pessoa que não pode trabalhar em virtude da lesão, desde que seja lesão de caráter culposo. Fugir para evitar o flagrante. E se a lesão for dolosa, tanto quanto no homicídio, e a vítima for menor de 14 anos ou maior de 60 anos, teremos esse aumento de pena aqui de 1/3. Bom, e o parágrafo 6º, porque aqui fala que terá um aumento de pena nas mesmas condições do homicídio, do parágrafo 4º, e do 6º. O 121, parágrafo 4º, é esse que a gente viu. Homicídio doloso, nosso caso, lesão dolosa, culposa, desculpa. Homicídio doloso, no nosso caso, lesão dolosa. E o 6º, do homicídio, é quando o crime, no caso do 121, homicídio, no nosso caso, lesão, foi praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Então, se criam as milícias para prestar segurança privada ou grupo de extermínio e, se causarem lesões com esse pretexto de prestar segurança privada, por exemplo, haverá esse aumento de pena aqui de 1/3. Compreenderam essa situação ou alguém ficou com dúvida? Então, vamos adiante. É bem, como eu disse para vocês, é bem cansativo esse artigo 129. Parágrafo 8º. Aplica-se a lesão culposa ao disposto no parágrafo 5º. Esse aqui, pessoal, é o chamado... Lembram do perdão judicial no homicídio? É a mesma questão, perdão judicial na lesão. Quando a pena para o sujeito, para que praticou o delito do homicídio, ou no caso da lesão, for tão grave, né, as consequências foram tão graves que atingem ele próprio, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Aí eu dei o exemplo para vocês que aqui na minha região já ocorreu diversas vezes, do pai, no interior, atropela de trator o filho. A consequência de matar um filho nessa circunstância tem uma consequência muito maior para o pai do que se fosse uma prisão. Então, o juiz aplica o perdão judicial. Isso se chama perdão judicial. É caso de extinção da punibilidade, está lá no artigo 107 ou 109 do Código Penal. No caso aqui, só não é homicídio, é lesão, mas é a mesma coisa. Então, lesionou o filho com o trator, esqueceu o filho dentro do carro, numa situação que ele muda a sua rotina, como ocorreu em Santa Rosa, um filho de um policial, de um delegado que morreu, ele esqueceu dentro do carro o filho. No caso, se resultar lesão, o juiz, então, deixa de aplicar a pena. O parágrafo 9º em diante começa a tratar de lesão, violência doméstica. Então, primeira situação, parágrafo 9º do 129.
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, ou quem conviva ou tenha convivido, ou ainda, e aí muda um pouco aqui, quando o agente prevalece das relações domésticas e de coabitação ou de hospitalidade. A pena que é lá até 1 ano no caput, ela passa para 3 meses a 3 anos. Bom, esta pena, olhem bem o que eu estou falando, do parágrafo 9º, se liguem, ela serve para o delito de lesão leve, para o 129. Porque se for o caso do parágrafo 1º e 2º, que são as lesões grave e gravíssima, a pena já é maior que essa aqui. E também terá umas consequências que nós veremos adiante para aumento de pena. Então, o parágrafo 9º, pena de 1 a 3 anos, é quando em situação de violência doméstica, resulta lesão leve. A pena é menor que a lesão grave e gravíssima. Contra homem ou mulher, a lesão, não tem que cuidar isso. Na realidade, quando fala em violência doméstica, as pessoas tendem a pensar, é contra a mulher. Não, é contra homem e mulher. As medidas protetivas, sim, que podem ser solicitadas para as mulheres, não para os homens. Tudo bem isso? Compreenderam? Ficaram em dúvida? Bom, aqui tem uma série de parentescos, ascendente, descendente, irmão, cônjuge e até companheiro. Então, aqui já é bem objetivo, e se essa lesão ocorrer, ela pode ocorrer em qualquer lugar, não precisa ser dentro de casa, por exemplo. Bom, agora aqui fala em coabitação, morar junto, ou hospitalidade. Então, 2 pessoas moram junto, não estou falando de marido e mulher, uma agride a outra. Ou alguém, hospitalidade, está passando um tempo na casa, é hóspede, e se causa lesão contra ele. É esses casos aqui. E a relação doméstica, por exemplo, a empregada, a babá, né, que cuida da criança, a secretária lá que cuida da casa, relação doméstica. Então, recapitulando, o parágrafo 9º trata de lesão corporal leve. Só para a lesão corporal leve, a pena passa de 3 meses a 3 anos, quando for em situação de violência doméstica, e essa situação de violência doméstica está bem definida aqui. É praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, com quem conviva ou tenha convivido, ou relações domésticas, babá, por exemplo, coabitação, alguém que está morando lá, divide a casa, ou hospitalidade, alguém que está parando um tempo na casa. Tudo bem? Sem perguntas, vou adiante. Parágrafo 10. Nos casos previstos no parágrafo 1º a 3º deste artigo, o que é o parágrafo 1º? Lesão grave. Parágrafo 2º, lesão gravíssima. Parágrafo 3º, lesão seguida de morte. Se as circunstâncias são indicadas no parágrafo 9º, lembra o que é? Parágrafo 9º, violência doméstica. Se são aquela situação do parágrafo 9º, que nós acabamos de ver, então, lesão grave em situação de violência doméstica, lesão gravíssima em situação de violência doméstica, lesão seguida de morte em situação de violência doméstica, há um aumento de pena de 1/3. Então, lembrando, se ocorrer caput, 129 caput, lesão leve, em situação de violência doméstica, a pena é essa aqui. Se ocorrer lesão grave, gravíssima ou seguida de morte, a pena é da própria lesão grave, 1 a 5 anos, da própria lesão gravíssima, 2 a 8, e da seguida de morte, com um aumento de 1/3. Compreenderam isso ou ficaram em dúvida? Então, tá bem. Então, vou adiante. Se ninguém tem perguntas. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9º desse artigo. Então, lá de novo, lesão corporal com violência doméstica. A pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra
pessoa portadora de deficiência. Então, bem simples, né? Se for violência doméstica, conforme o parágrafo 9º, e a vítima for portadora de deficiência, nós temos esse aumento aqui. Parágrafo 12. Esse parágrafo 12 é quando a lesão corporal é praticada contra agentes e autoridades, ou agentes da autoridade, do artigo 142 da Constituição, que é Forças Armadas. São as Forças Armadas. 144 são as Forças de Segurança. Integrantes do sistema prisional, no Rio Grande do Sul, são chamados de Polícia Penal. E Força Nacional de Segurança Pública, olha só, no exercício da função ou em decorrência dela. Então, a primeira parte do artigo diz o quê? Se a lesão corporal for praticada contra integrante das Forças Armadas, das Forças de Segurança, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, além da Polícia Penal, da Força de Segurança Nacional, quando estiverem no exercício da sua função ou em decorrência dela. Decorrência é o seguinte: não estou na ocorrência, estou em casa, estou na rua, e me agridem porque eu trabalho na Força de Segurança. Então, em decorrência da minha função, terá um aumento de 1 a 2/3. E a segunda parte do artigo já não é contra o integrante, é contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão de ser parente de alguém que atua nessas forças de segurança. Tudo bem? Isso? Compreenderam? Por fim, o parágrafo 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do 121, que é isso aqui, ó. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve: 1. Violência doméstica e familiar. 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aqui eu lembro o seguinte: lá no homicídio a gente entendeu, a gente estudou, que o STJ, a doutrina majoritária, inclusive Guilherme de Souza Nucci, diz que o feminicídio, a qualificadora do feminicídio, é uma qualificadora objetiva. Então, aqui o parágrafo 13 é uma qualificação semelhante. Se lesionar uma mulher e não tiver um motivo para isso, vai ser enquadrado no parágrafo 13, né? Que é por razão de violência doméstica ou familiar ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, essa agressão, tanto quanto o homicídio, o feminicídio, no caso, é objetivo. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Até que andou mais rápido, é que vocês não participaram muito hoje, né? É bem complicado, é muitos detalhes, né? São muitos detalhes. Mas estamos acompanhando atentamente, professor. Conseguiram compreender razoavelmente, pelo menos? Sim. Pode falar, Tomás. Oi, boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Professora, referente ao crime de lesão corporal, a necessidade do laudo pericial do IGP é necessário para configurar o crime de lesão corporal ou pode ser demonstrado, por exemplo, por um boletim médico, alguma coisa assim? Pode. O Código de Processo Penal, ali pelo artigo 157, 8, 9, por ali, ele faz essa ressalva. Se não tem o boletim médico, se não tem a perícia, pode ser, inclusive, por outros meios. Se deixar vestígios, diz assim o Código de Processo Penal, e não houver a perícia, poderá se comprovar por outros meios, inclusive foto. Certo. Claro, né, Tomás? Tu vai comprovar, por exemplo, a lesão grave, ocupações habituais por mais de 30 dias, vai ter que fazer essa prova. Normalmente faz com laudo. Agora, se não tem o laudo, não é impossível. O juiz não é obrigado a aceitar
uma perícia, um laudo, e o Código de Processo Penal autoriza ele a aceitar outros meios de prova. Sim, sim. Aí, no caso de uma lesão corporal grave, na ausência do laudo, desclassificaria para lesão corporal simples ou para vias de fato? Diríamos que, na ausência do laudo e outros meios de prova suficientes para comprovar a lesão corporal grave, se desclassifica para o caput. Não pode ser para vias de fato. Vias de fato é um crime diferente, não tem lesão. É duas pessoas, cada um dá um soco no outro, não, nenhuma lesiona a outra, uma empurra o outro, nenhuma lesiona a outra, aí é vias de fato. E no caso de uma lesão corporal simples, a ausência de laudo e a ausência de qualquer documento comprobatório da lesão, desclassificaria daí para vias de fato ou segue na mesma explicação que eu... Olha, se não houver nenhuma comprovação do vestígio deixado pela agressão, pela prática, pela ação, o máximo que pode fazer é se desclassificar para vias de fato. Que tem, para ser lesão, vai ter que comprovar que houve lesão. Sim, sim. Tá certo. Se não tem a lesão comprovada, não é lesão. O processo vai ter que ter uma prova de que houve lesão. Ah, não tem nenhuma prova? Então pode se alegar é vias de fato. Tá certo. Como é que tá as coisas aí, Tomás? Tá quase se formando? Quase, professor. Ano que vem. Aí vai depender do meu ritmo, se no primeiro ou no segundo semestre. Vamos ver. Acho que no segundo, não tô indo com tanta pressa, não. Tá certo. Tá bom, eu lembro de ti lá nas nossas aulas em Canoas. Ah, sim, saudade das primeiras cadeiras de direito penal lá. Isso. Mais alguma coisa, pessoal? André, professor, as questões da AS serão semelhantes às dadas nos TDAs. As questões da AS, Andréia, elas são todas objetivas e boa parte delas é demarcar ali a 1, 2 e 3 é verdadeiro, a 4 é errada, ou a 1 e a 2 são verdadeiras. É mais ou menos assim, todas, porque foi o que foi solicitado na época da construção do banco de dados, que era mais ou menos o modelo ENAD. Teria que ter um textinho ali e algo a mais que uma simples resposta objetiva. Mas ela está dentro do que a gente tem feito. Hoje nós fizemos uma assim, ali nós corrigimos uma hoje que era a 1, a 2, a 1, a 3 e a 4, né? Não, Tomás, eu não estou dando nenhuma presencial em Canoas, né? É meio complicado aí, né? Mas é meio longe aqui, 200 quilômetros aí, 200 para voltar, enfim. Mas foi uma experiência ótima lá em Canoas, foi muito bom, né? Gostei muito, gosto de lá, gostaria de dar aula lá, mas está muito longe para mim. E aqui em Cachoeira também estou todos os dias dando aula, né? Então complica. Mais alguma pergunta, pessoal? Ah, valeu, Tomás, obrigado. Obrigado, eu também sinto falta lá do pessoal. E os professores também são muito legais lá em Canoas. São bem parceiros. Tudo tranquilo, então, sem nenhuma dúvida? Tudo tranquilo, professor. Então tá, qualquer dúvida, lancem ali no chat, ali na sala de interação, que eu gravo um videozinho, respondo ou escrevo ali rapidamente. Podem trocar ideia, podemos trocar ideia, até é interessante fazer isso. Então tá, pessoal, de minha parte, então, semana que vem é feriado, dia 7, se eu não estou equivocado. E aí, na outra, nós vamos entrar no artigo 130, 131, 132, 133, vai andar bastante daí, porque são crimes menores. Do 130 ao 133 são menores. Vamos tentar fazer o 134 também, 135. Então, ok. Boa noite a todos, bom final de semana que se avizinha aí, né? Boa noite e obrigado, professor.